Boa noite. Eu tenho saudade de todos, tá? Mas Robson é pé da 90, né? Ô menino bom, nasceu para nos deixar feliz. Muito obrigado. Mais um convite que me deixa feliz porque estamos sendo úteis, né? De alguma forma. Nesse momento eu não estou nesse momento eu estaria na frente da Netflix. Talvez até lendo um outro livro, talvez até espiritualista, ou atendendo a ligação do WhatsApp, ou na cozinha com a minha esposa comendo um pedaço de bolo, porque ela é fantástica esse negócio de bolo, viu? Um dia desse eu pedi para ela trazer aqui pra gente dividir aqui o bolo. Tomando um café, ou sei lá o que. E jogando o tempo fora sem falar de Jesus. E quando vocês me convidam, a primeira coisa que eu tenho que fazer é revisar todo aquele conhecimento das obras básicas. E hoje nós vamos homenagear Leon Diniz, que tem tudo a ver com obra básica. Se alguém tinha alguma dúvida sobre o trabalho que Kardec fez em codificar o Pentateuco, o Leon Diniz eliminou todas elas, se houvesse alguma. Não houve. Ele não encontrou uma mácula na obra, com capacidade de escrever outras obras que corroboraram com tudo com que Kardec mencionou no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médios, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e Inferno, na Gênese e depois no que é o Espiritismo. Todos são importantes, fazem parte do mesmo papel. E convites como esse nos faz voltar atrás e pegar essas informações, ou seja, nós nos melhoramos. Então, muito obrigado 2 vezes. Vocês estão me ajudando. É, né? Eu sou filho de múltiplas casas, né? Então eu tenho aqui, tem uma Associação Espírita de Fortaleza, tem uma Federação Espírita do Estado do Ceará, tem o Raio de Luz, tem o Horizonte da Vida, tem Meimei, tem Maria Augusta. Olha aí, é a semana toda viajando desde o Ceará. Mas muito obrigado mesmo. Antes de começar o trabalho de hoje, eu quero fortalecer aqui o que eu acho que todo mundo aqui já sabe. Já vem alguns anos a espiritualidade pedindo que os trabalhadores de casa espírita se concentrem mais em orações. E agora, esse pedido não é tão pouco. A orientação é que todos os espíritas voltem a estudar as obras básicas, começando pelo que é o Espiritismo. E nós começamos um grupo, vamos começar um grupo agora no dia 3/8, com o Sérgio Luiz, lá do Horizonte da Vida, para atender a esse solicitado da espiritualidade. E isso já vinha sendo comentado em outras casas e as pessoas ainda não tinham se envolvido. Então meu pedido é, se envolvam aqui os trabalhadores, convide outras pessoas, abra um novo grupo, além do grupo que já está em andamento, tenta encontrar um horário, 1 horinha, 1h30, é o suficiente. Vamos começar pelo que é o Espiritismo e só vamos terminar quando chegar lá na Gênese. E revisando tudo e anotando tudo, porque tem informações que nós ainda não absorvemos e estão lá. Essas informações estão lá. E esse processo de transição que o planeta passa requer uma psique mais equilibrada. E o equilíbrio da nossa psique está envolvido em orações e em conhecimento. Espíritas, primeiro mandamento, amai-vos. Segundo, instruí-vos. É isso? E nós precisamos de instruções. E essas instruções precisam ser reforçadas. Aqueles que já têm tempo de doutrina, acreditem. Alguém já ouviu falar aqui que o Divaldo foi chamado a atenção pela Joana, que ele tinha uma palestra para fazer e ele foi cuidar de outras coisas e ela avisava, meu filho, vai estudar, você vai ter um compromisso daqui a pouco com a palestra. E na hora da palestra ele se concentrou, ela estava no ambiente, mas não conectou com ele. E ele rogou, pediu pelo amor de Deus, porque estava dando um branco nele, porque ele não tinha estudado. Estava dependendo da mentora dele para poder fazer o trabalho. E desde então, uma das coisas que Divaldo mais faz é sempre voltar ao início, porque ele acredita que nesse início tem sempre muito mais a ensinar. Passado o recado, então vamos hoje conversar um pouquinho sobre Leon Diniz. O trabalho foi em 1908.
e só em 1922 foi publicado. Ele escreveu 3 livros nesse período, que é o Problema do Ser, o Problema do Destino e o Problema da Dor. Hoje é um livro só, tá, gente? Se chegar na livraria, vai encontrar um livro com esse título aqui, ó, tá? Problema do Ser, do Destino e da Dor. Mas o original são 3 livros. E aí, acho que para aproveitar a introdução, que é muito boa, para poder não fazer 3 introduções iguais, aí botou tudo num lugar só. E Leon Diniz trouxe para todos nós uma realidade em 1908 que tem tudo a ver e relata situações atuais. 1908, nós estamos em 2019, nós estamos falando para 2000 aí, 98 anos. Quantos anos? Faça uma conta para mim, por favor. 2000 dá 98 anos, né? 92 anos, 92 anos mais 19 21, 121 anos. 121 anos atrás, essas informações já estavam disponíveis à humanidade, nos chamando a atenção para todos esses acontecimentos, e nós não prestamos atenção a isso. Impressionante. E nós vamos tirar essa conclusão juntos, tá? O trabalho é tão extenso, é tão bem trabalhado, é tão bem elaborado, que eu não consegui fazer ele de uma só vez. Então eu dividi o problema do ser em 3 partes. E nós vamos apresentar aqui nesta casa e em outras casas o mesmo trabalho. A parte 1, a parte 2 e a parte 3. Elas se dividem dessa forma, ó. A primeira parte, o item 1, 2, 3 e 4, que fala da evolução do pensamento, que aqui também vem a introdução, que é a parte maior de todas. O critério da doutrina, o que foi utilizado de critério para que a doutrina dos espíritos se fortalecesse na sociedade. O problema do ser, que é o tema principal, e a personalidade integral. Na terceira parte, nós vamos tratar almas e os diferentes estados do sono, desprendimento e esterilização, projeções telepáticas, né? Manifestações depois da morte, estado vibratório da alma e da memória, tá certo? E, por último, nós vamos tratar a evolução e finalidade da alma, a morte, a vida no além e a que eu mais gosto. O item que eu mais gosto é as missões, a vida superior. Porque isso aqui nos dá uma perspectiva mais forte, que vai nos tirar um pouco mais dessa ação materialista que nós estamos envolvidos, um sistema que nós mesmos criamos e nós não estamos conseguindo ainda nos desvencilhar dele. Eu iniciei essa fala dizendo que se aqui eu não tivesse, provavelmente estaria procrastinando. Eu estaria numa condição ociosa. Porque a nossa vida nos convida para isso. É tão bom um sofazinho da Tokstok, uma TV de 50 polegadas, 5K. Hoje não é mais canal de TV, né? Hoje é IPTV. E nós estamos, cada dia que passa, nos entregando a essas vicissitudes e esquecendo do compromisso de trabalhar por Cristo. E aí vem os problemas, né? E aí vem os problemas. Na introdução ele diz o seguinte, ó. Na introdução do Leon Diniz. A dolorosa, né? Ele se sentiu triste com o que ele fez de observação. A dolorosa observação surpreende o pensador no caso da vida. Resulta também mais pungente das impressões sentidas em seu giro pelo espaço. Reconhece ele então que, se o ensino ministrado pelas instituições humanas, em geral, religiões, escolas, universidade, nos faz conhecer muitas coisas supérfluas, em compensação quase nada ensina do que mais precisamos conhecer para o encaminhamento da existência terrestre e a preparação para o além. Em 1908, ele já percebia que as nossas instituições estavam preparando a cidadania, o cidadão, para terem mais do que serem mais. E sempre eu bato nessa tecla aqui. É claro, também tenho um filho, eu eduquei, ela também tem faculdade, tem um diplomazinho dela, também ela presta serviço, tem o saláriozinho dela. Mas nós nos esforçamos para dizer assim, minha filha, de quanto tempo você tem no dia? 24 horas. 24 horas você dorme por 8, tem 16. Das 16 horas você gasta 2 para se alimentar, correto? 8 para trabalhar, o que sobra você faz o quê? Ah, meu pai vai para trabalhar para Jesus. Procura uma igreja, uma instituição. Ah, meu pai, eu estou cansado. Quando você voltar, você descansa. Quando você morrer, você descansa. Agora você tem que trabalhar. Jesus não dormia. Passava o dia todo cuidando dos leprosos, dos doentes e a noite orando.
A madrugada de Jesus era orando, pedindo ao Pai que nos salvasse, pedindo ao Pai sabedoria para lidar com nossas intempéries. E por que nós não vamos fazer isso? Conseguir, não sei, gente. Mas é a mesma coisa que eu falo na casa de todos os meus irmãos, que eu vou fazer um evangelho no lar. Cuide do seu rebento, oriente-o a se afastar um pouco mais das coisas do mundo para se aproximar das coisas de Deus. Porque Leon Denis já dizia aqui, ó, precisamos de uma preparação para a vida no além. Nós precisamos ser encaminhados à vida do além. E eu não estou falando só do nosso meio, não. Eu conheço evangélicos. Se você está preparando o seu filho para a vida com Deus, de verdade, com base na sua doutrina, com base na sua fé, porque se você estiver cuidando de você e não cuidando dos seus filhos, seu compromisso está comprometido, não na redundância, mas comprometido na falta, na escassez. Você precisa ser pleno. E ele continua. Essas imagens foram cuidadosamente selecionadas para nós entendermos o que é que a mensagem de Leon Denis traz. Não temos, às vezes, a sensação de termos esse emaranhados de raízes, o nosso passado nos prendendo, lembrando do dia que nós fomos injustamente demitidos, ou aquela paixão que nos largou sem dar uma maior explicação, ou aquele amigo que nos traiu, ou aquele que tomou um dinheiro emprestado e não nos pagou, ou aquela situação que você desejou e não conseguiu superar a meta, enfim, várias outras situações que te deixam chateado, a calúnia, a injúria, a incúria, a indiferença, a discriminação, a sociedade, a política, o sistema, e você vai se contaminando, e a cabeça chega uma hora que não consegue pensar em nada porque está no estágio como esse. Por mais bonito que seja a sua face, mas o seu interior está dessa forma, não existe essas condições, porque aquele que não conhece, não trabalhou em mediúnica, um dia que trabalhar vai ver isso acontecendo bem perto de você. O doutrinador vai perceber tanto quanto que está desdobrando, mas você vai ver pessoas mudarem de feição, pessoas lindas mudarem a fisionomia ao recepcionar um irmãozinho, porque do outro lado ele desencarnou com a cabeça dessa forma, com o pensamento dessa forma. E como nós estamos tratando de um problema do ser, Leon Denis nos diz o seguinte, ó, com efeito, na universidade como na igreja, a alma moderna não encontra senão obscuridade e contradição, tá vendo? Em tudo quanto respeita ao problema de sua natureza e de seu futuro. É a esse estado de coisas que se deve atribuir, em grande parte, o mal de nossa época, a incoerência das ideias, a desordem da consciência e a anarquia moral e social. Todas as vezes que nós perdemos o poder da vigilância, nós nos afastamos da oração. Vou repetir. Todas as vezes que perdemos a capacidade de sermos vigilantes, nos afastamos da oração. Quando não deixamos de orar, nós oramos superficialmente. Porque os nossos pensamentos não são depurados, não são organizados para que eu possa fazer uma conexão com Deus. Uma conexão com Deus através de Jesus, uma conexão com Deus através de Jesus por intermédio dos bons espíritos, uma conexão com Deus através de Jesus por intermédio dos bons espíritos com a ajuda do nosso anjo da guarda. É esse o caminho. Nos concentramos, nosso anjo da guarda, o nosso mentor, aproxima, nos dá um bom passe, nós fazemos uma comunicação com os espíritos que nos auxiliam, começam a nos intuir, aí nós chegamos a Jesus, Jesus compadecidamente nos entrega na mão do Pai, porque ninguém vai ao Pai sem passar por Ele antes. Mas nós precisamos, primeiro, nos perdoar. Segundo, perdoar todas as pessoas que nos fizeram mal. Terceiro, pedir perdão às pessoas que nós fizemos alguma coisa. Quarto, tirar todas as necessidades do mundo da nossa cabeça e buscar necessidades espirituais. Quinto, nos concentrar para sexto, começar a orar. Mas no nosso dia a dia, não é assim que a nossa cabeça vive? É conta, é filho na escola, é ciúme, é inveja, é rancor, é ódio, é inconformidade. Está o tempo todo achando que as coisas não estão boas, que aquilo ali deveria ser melhor, que
O governador deveria fazer mais pela cidade, tapar o buraco, tirar os quebra-molas, tirar os semáforos ou os catanicas que tem por aqui, que é um monte de equipamento para multar, e vamos apontando o dedo, vamos julgando, vamos acelerando o nosso processo moral para uma situação degradante e passamos o dia inteiro dessa forma e não percebemos. E é aqui que nós estamos trazendo os nossos problemas do passado, potencializando do presente e guardando um quião para o futuro. Porque se não der tempo de depurar tudo com a ação da caridade, nós vamos levar boa soma desses pensamentos para o outro lado. E aí o desencarne vai ser mais perturbado, a conexão com os bons anjos vai ser muito mais difícil, os médios vão ter, principalmente da família, vão ter que trabalhar mais para poder nos ajudar do outro lado, e nós vamos investir mais tempo em uma situação de erraticidade, enquanto poderíamos estar ganhando tempo em uma situação de cura, de salvação, para trabalhar o mais rápido possível na obra de Deus. Até aí tudo bem? E ele nos conta muito mais. São essas expressões que nós encontramos diariamente nas nossas vidas. Eu estou falando para mim também, gente. Por favor. As primeiras orelhas perto da minha boca não são de vocês, não. São as minhas. Isso serve para mim também, tá? Ok? Então ele mostra que a vaidade que nós carregamos, essa vontade de nós querermos estar sempre belo diante da vida, sem medir consequência, nos afasta dos padrões sublimes. Porque entre nós e esse padrão cria essa escuridão que vocês estão vendo aqui, ó, que bloqueia qualquer tipo de mensagem que venha de lá para cá. Porque nós estamos presos ao nosso ego, nós estamos presos à nossa aparência, estamos presos a essa roupa curta, de baixo padrão, de baixo tempo, necessária para a evolução moral do espírito. Repito, evolução moral do espírito e não do corpo. Quem evolui é o espírito através do perispírito. Nós evoluímos enquanto espíritos. E o progresso não é no corpo, o progresso é na erraticidade. É do outro lado, é na espiritualidade. E ele nos conta por que isso acontece. Ele se pergunta, olha, eu estou na Terra, ignoro absolutamente como aqui vim ter e como aqui fui lançado. Não procuro saber. Não procuro olhar para as informações que Jesus o tempo inteiro está passando para nós. Em 1854 veio essa maravilha de doutrina, toda organizada, toda bem escrita, bem maquinada, já toda traduzida, tirando da gente aquele peso de ter que traduzir a Bíblia que estava em latim para português, que ia passar pelo português de Portugal até chegar no português do Brasil, para nós entendermos o que é adjetivo, o que é substantivo, o que é hiato, o que é ditongo, para poder assim você saber o que é que Jesus estava te falando. Ele já trouxe tudo pronto, com todos os acentos, com todas as vírgulas. E nós só queremos que as coisas cheguem em nossa casa feito água fluidificada, feito milagre, sem o mínimo de esforço, não procurando saber da onde eu vim e como eu fui lançado aqui. Não ignoro menos como daqui sairei, o que de mim será quando daqui sair. E ainda passamos os dias vivendo por viver. O que é que eu vou fazer amanhã? Não, eu tenho que trabalhar. Tá? Por que você vai trabalhar? Não, para poder ganhar dinheiro. Sim, para que você vai ganhar dinheiro? Porque eu preciso comer. Por que você precisa comer? Se você tem fé, você não precisa ganhar dinheiro para comer. Se você tem fé, você não precisa ganhar dinheiro para comer. Nós estamos num país, coração do mundo, pátria do Evangelho. Não falta lenitivo, não falta atenção, não falta assistencialismo, não falta gente boa. É porque nós estamos nos aproximando das pessoas que não são tão boas ainda, e vão ser, com o nosso padrão de pensamento. E aí somos julgados como aqueles bons vivants. Ah, tá, um cabra forte desse poderia estar trabalhando, está aqui pedindo para comer. Porque o nosso padrão está atraindo esse modelo de pessoa. Quando você muda o padrão para um padrão evangélico que sai para fazer o bem, você encontra as pessoas que fazem o bem naquela mesma estrada. E te oferece agasalho, te oferece comida, te oferece consolo, te oferece um banho. Mas não, eu não quero viver uma vida de miserável. Eu não quero viver uma vida de pedinte. Eu não quero viver uma vida nesse padrão. Vocês já pararam para pensar como foram os mártires da nossa vida? Eu não vou nem falar de Jesus, porque seria até... não dá para fazer essa comparação. Mas vamos pegar aqui Francisco Cândido Xavier.
que é que esse homem teve na vida, gente? Alguém ouviu falar que ele andou indo com uma balada, com uma loira ou uma morena? Ele andou de carro automático naquela época, que era aí chamado hidramático, que ele usava algum tipo de roupa de marca, que ele andou gastando o salário do mês, usou cartão de crédito, cheque. Alguém ouviu falar isso? Um homem que desde os 4 anos de idade dedica a sua comunicação mediúnica a ser inclusive humilhado, carregou pedra na cabeça, porque o padre mandou carregar pedra na cabeça para poder espantar os pensamentos ruins dele. Foi maltratado e teve que perdoar os maltratos no ato, não deixou nem para o outro dia. Expulsou demônios, como diziam na época, entendendo que já eram nossos irmãos, pedindo por favor, deixe, perdoe, e não gritando, apontando ou entregando o dedo. Trabalhou por muitas e muitas noites lá no centro espírita, como o nome do sanfoneiro, gente? Luiz Gonzaga, sozinho, para quem estava do lado de fora, e acompanhadíssimo para quem estava no plano espiritual. Não teve uma casa, as roupas que vestia eram doadas, a comida que comia era de doações, a família era do outro, que ele trazia como dele. E nós não podemos pedir comida para trabalhar para Jesus. E nós não podemos vestir uma calça do mesmo dia para trabalhar para Jesus. E nós não podemos nos doar, nos lançar essa sorte que Francisco de Assis se lançou, abrindo mão de tudo que tinha e casou com a pobreza. Aí a pergunta, como é que nós vamos encontrar Jesus então? Com o cofre cheio de ouro? Com os carros na garagem? Com a calvície implantada para poder fugir da feiura que se é um calvo? Com as unhas pintadas para poder ficar mais bonitinho? A barba bem recortada para não passar por feio? Enquanto nós tivermos vaidade, enquanto nós tivermos essa soberba, enquanto nós tivermos essa condição moral pequena, nós vamos continuar vindo para o planeta Terra, se não no planeta Terra, em um outro de expiações e provas, até nós aprendermos a nos depurar. Aí nós vamos nos transformar em Francisco Cândido Xavier, em um Divaldo Franco, um Francisco de Assis, em uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce, uma Joana d'Arc e tantos outros que abandonaram as suas vidas, que renunciaram às suas vidas para poder defender a causa do Cristo. Demora, mas a gente chega lá, tá certo? Porque senão começamos a viver a nossa vida assim, ó, tão bem arrumado, tudo muito bonito, corpão lindo, mas como que uma inquietação, um descontentamento, uma falta de confiança no verdadeiro valor da vida. O pessimismo é a doença moral do nosso tempo. Agora, por favor, corrijam-me. Isso não está acontecendo hoje? Hoje, nós estamos acreditando em tudo? Nós estamos acreditando na reforma previdenciária? Nós estamos acreditando no modelo de ensino das escolas públicas? Nós acreditamos na força policial que nos traz a segurança? Nós acreditamos nos profissionais de saúde quando vão nos operar e estão com a seringa de anestesia para nos anestesiar? Por aí, né? Não, e o programador de computador que vai instalar um antivírus, aí a gente acha que vai botar o vírus primeiro para poder valorizar o antivírus. Não é assim? Antes mesmo de conhecer, já está com... Não, fica de perto, pergunta a ele que arquivo é esse, vai que ele bota um vírus primeiro. Aqui. A situação que nós estamos vivendo. Leon Diniz disse isso há muito tempo atrás. Por quê? Um regime que suscitara tantas esperanças ameaça chegar à anarquia e à ruptura de todo o equilíbrio social. Por quê? Simples. A inexorável lógica vai responder. A democracia radical ou socialista, em suas massas profundas e em seu espírito dirigente, inspirando-se nas doutrinas negativas, não podia chegar senão a um resultado negativo para a felicidade e elevação da humanidade. E o resultado é negativo. É isso que nós estamos criando, desde a época que Leon Diniz percebeu isso nas obras de Kardec e trouxe o problema do ser para a tona, para que nós pudéssemos, desde então, nos ajustar e evitar passar por essas situações. E há mais de 100 anos essa obra maravilhosa está próximo de nós, inclusive eu não tinha lido ainda, só quando fui convidado a fazer esse trabalho. E digo, leiam. E ele continua, isso ainda é a introdução, viu?
tal o ideal, tal o homem, tal a nação, tal o país. Então, se nós invertermos essa situação e começarmos a ganhar mais coragem e irmos para a rua, vir aqui para o domingo para fazermos todos juntos o trabalho de entrega do lenitivo aos nossos irmãos ali, a oração, e virmos todos juntos sempre para os estudos das obras básicas. E não esperarmos convite só dia de terça-feira. Deu 8 horas, vou para 7 horas, vou para casa espírita. Vou fazer o quê? Vou orar. Não tem ninguém não, pega uma cadeira, bota debaixo, pede e ora aqui no centro espírita, porque tem trabalhadores aqui revezando, 24 horas cada um grupo, 24 horas. A casa espírita não para de trabalhador. Trabalhador da espiritualidade, gente, não bate cartão, fecha a porta e sai não. Sai um, vem outro, sai um, vem outro, sai um, vem outro, constantemente, desde o dia que ela começou a funcionar. É o efeito evangelho no lar. No dia que você se compromete com a espiritualidade, de estar todos os dias, quarta-feira, segunda, terça, não importa, às 8 horas ou não, aquele horário tem um grupo de espíritos ali lhe ajudando a fazer o estudo, mesmo que seja de 30 minutos. E não há necessidade de ser mais de 30, mas tem evangelho que leva 1 hora. Eles estão ali à disposição. Se nós começarmos a fazer isso, para que a próxima geração encontre um país com energia melhor, com um padrão vibratório melhor, nós não vamos estar seguindo as recomendações de Leon Diniz, que estão todas elas no Pentateuco, que estão todas elas nas obras básicas, inclusive no Antigo Testamento. Tem lá, é só nós estudarmos um pouquinho. E com isso ele nos afirma o seguinte, que todas essas construções que nós fazemos, nenhuma obra pode ser grande e duradoura se não se inspirar na teoria e na prática e em seus princípios, em suas explicações nas leis eternas do universo. As leis eternas do universo é o que, gente? As 10 leis morais que nós temos. Só elas. Que todos nós deveríamos ter ao pé da letra. Tudo o que é concebido e edificado fora dessas leis superiores se afunda na areia e desmorona. E assim, nós estamos construindo nossos grandes castelos. Sim ou não? E o castelo exterior, pior ainda, né? Porque nós construímos ele 2 vezes. É o trabalho de edificar o físico e edificando o emocional. E no dia que ele cai, a emoção vai junto. E aí você fica deprimido, você não entende, você não se reconhece. E a origem de todos os nossos males continua na falta do saber e na nossa inferioridade moral. Toda a sociedade permanecerá débil, impotente e dividida durante todo o tempo em que a desconfiança, a dúvida, o egoísmo, a inveja e o ódio a dominarem. Vamos refletir um pouco sobre isso. Nós já estamos preparados para poder eliminar. Vamos botar aqui, olha, está faltando uma coisinha aqui. Ciúme. Falar só o ciúme. Eu não vou nem falar do restante, vou falar só do ciúme. Estamos preparados para vencer só o simples ciúme? Eu não estou falando só do ciúme da relação entre homem e mulher, não, viu? Entre amigos, entre empregos. Na casa espírita, é só você pegar o iniciante que está se destacando porque está sendo generoso, amoroso, está todo mundo comentando sobre ele, e trazer ele um pouco para perto daqueles mais antigos que sabem falar mais da doutrina, que 1, 2 ou 3 já aparece assim, tipo, não passou por tudo que eu passei, já está perto de um patamar que eu estou. Você deveria passar por tudo. E às vezes abre até eu falo assim, não, no meu tempo eu tive que estudar o ERG de 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 10. E o coitado, ele não entende que aquele ali já vem estudando em outras vidas até mais do que ele. E já chegou mais preparado, independente disso, é seu irmão e merece a mesma oportunidade que você, a mesma oportunidade que nós temos. Se nós tivermos capacidade hoje de abrir mão das nossas coisas para um estranho, eu garanto que isso aqui já está vencido. Só isso aí já está bom demais. Certo? E dentro do campo das ideias, da ciência, de toda a tecnologia que outros mundos mais evoluídos trazem para a gente através da ufologia, através da mediunidade, através da psicografia, da psicofonia, da psicocinésia, nós temos um alerta muito grande.
ainda alguns anos de labor, ou seja, nós vamos esperar alguns anos trabalhando, de experimentação conscienciosa, de pesquisa perseverante. Olha a pesquisa que os meninos fazem aqui nos estudos, quando estão aqui dia de quinta-feira. Pesquisa perseverante, e a nova educação terá encontrado sua fórmula científica sobre a base essencial. Esse conhecimento será o maior fato da história desde o aparecimento de Jesus Cristo. Ou seja, ainda não aconteceu. Nós não conseguimos cientificamente preparar uma didática educacional que fizesse a nossa humanidade evoluir. Alguém aqui se habilita a me provar o contrário? Percebi que não. Eu também não me habilito a me contrariar nessa. Não. Eu não consigo provar o contrário. Nós precisamos inverter a polaridade, começar falando com Jesus, fazer alguma coisa e terminar falando com Jesus. Eu não falei de Jesus, gente. Eu falei com Jesus. Começar a nossa manhã falando com Jesus. Passar um parte do tempo do dia fazendo alguma coisa boa e finalizar o nosso dia falando com Jesus. Lembra do princípio da oração do amanhecer e do dormir antes de desdobrar? E a ação, a conduta reta durante todo o dia. E quando dá vontade de pedir força, a gente pede paciência, porque se vier força a gente mata um. É aí que nós precisamos melhorar e começar a ser um exemplo para todas as gerações futuras. E um alento para as gerações que já estão aí, que às vezes se perguntam: meu Deus, eu estou com 80 anos, até hoje eu não tive a sensação de ter recebido uma graça. Porque é uma vida de tormenta, é filho, é neto, é vizinho, é cachorro, é gato, é periquito, papagaio, sou eu que tenho que resolver tudo. A coitada está com 80 anos, tem a necessidade de trabalhar até os 90, já não aguenta mais. Alguém tem que abraçá-la. Alguém tem que dizer: você está progredindo. Alguém tem que dizer: você assumiu esse compromisso. Alguém tem que dizer: você está sendo amada por Jesus e testada na sua fé. Confie, seja resignada, continue. E eu estou aqui daqui para frente para lavar roupa com você, para lavar esse prato com você, para colocar você na cama, para poder pinchar o seu cabelo, para te chamar de amor. E quantos idosos nesse momento estão chorando, abandonados pelos seus filhos? Olha a quantidade de trabalho que nós temos. Não vou nem fazer essa lista aqui porque seria injusto. Porque eu sei que todo mundo aqui faz essa pergunta. Então, isso tudo através de tecnologias. E nós não conseguimos encontrar a base da educação. Escutai as vozes reveladoras do túmulo. Isso ele já está finalizando a introdução. Escutai as vozes reveladoras do túmulo. Ela nos traz a renovação do pensamento com os segredos do além, que o homem tem necessidade de conhecer para melhor viver, melhor agir e melhor morrer. 1908, quando a introdução foi escrita. A palestra toda poderia se encerrar aí, mas como ela tem um caminhozinho, tem outros pontos mais importantes que nós temos que entender. Aqui é um desenho, né, do nosso cérebro. Eu estava conversando com minha esposa porque ela trabalha em saúde. Eu estava explicando para ela: olha o que é o nosso córtex frontal, ó. Pequenininho, tá vendo? Esse é o nosso futuro. Olha o nosso córtex central, como é tão menor ainda. Ou seja, o nosso presente, por onde nós comunicamos. Olha a nossa medula penal, o nosso passado, como é maior, tá vendo? A quantidade de arquivos que nós temos distribuído em nossa coluna através de 20 e 32 pares, segundo André Luiz, no livro... Eu esqueci o título agora. É o segundo livro, depois do Nosso Lar, é o próximo livro. Alguém lembra o título? Da Luz ou Mensageiros? É o Mensageiro, pronto. No Mensageiro, obrigado. Tá certo? No Mensageiro ele explica como o nosso passado está concentrado. Observe que nós estamos com o mesmo nível de cérebro, e isso aqui é uma estrutura de mulher e aqui uma estrutura de um homem. Mas nós temos o mesmo nível de estrutura de cérebro para poder raciocinar, para nos comunicar. E o trabalho que nós damos a ele em termos de evolução de pensamento está todo dissertado na introdução. Nós esquecemos que nós somos interligados em todos os pontos e que cada informação que passa por aqui, hoje no presente, vai ser trabalhada para o futuro e vai virar um passado. Aí vem do passado para o presente, do presente para o futuro. A ideia é o passado. Aí vem do passado para o presente, do presente para o futuro de novo, enquanto nós não
evoluirmos ao ponto de não precisarmos mais desse tipo de estrutura para evoluir. E como é que esse pensamento vai evoluir? Através da caridade. Não, eu já fiz tanta conta, não tem saída. Quando você tem um ato revelador, sincero, despretensioso de caridade, você cumpre com todas as outras metas ao mesmo tempo. A fé vem junto, o amor vem junto, a esperança vem junto, a devoção vem junto, a abnegação vem junto, a renúncia vem junto. A caridade resume tudo. Ela vai equilibrar o seu pensamento ao ponto de não jogar no seu passado mais nenhuma mácula, e o seu presente vai ser mais suave, o seu futuro vai ser brilhante. É isso que ele nos explica quando ele fala de evolução do pensamento. Dia virá em que todos os pequenos sistemas, acanhados e envelhecidos, fundir-se-ão numa vasta síntese, abrangendo todos os reinos das ideias, ciências, filosofias, religiões, divididas hoje, sim ou não? Não estão divididas ainda em 2019? Ou tem alguma união desses três poderes, da ciência, da filosofia e da religião? Divididas hoje, reunir-se-ão na paz, na luz, e será então a vida, o esplendor do Espírito reinando o conhecimento. Em 1908, nós já tínhamos essa guerra de ciência, filosofia e religião. Ela não acabou ainda, gente. Agora, por que não acabou? Porque o homem não amadureceu. Porque o homem não botou o pé para frente. O homem está com o pé no mesmo lugar, marchando no mesmo lugar. E nós precisamos ter consciência disso, para levarmos isso para nossa casa e conversar com os nossos pequenos. Porque este é o nosso futuro. É assim que nós vamos nos transformar daqui a pouco, olhando para a luz chamada Jesus, nos deixando livre desse corpo, para que façamos parte desse todo leve, tranquilo, sublime. Ele nos explica isso. É o critério que a doutrina dos Espíritos nos ensina. A evolução a partir dos 5 reinos. Todo mundo aqui conhece os 5 reinos? Eu vejo que tem gente nova aqui no Espiritismo, não vou entrar em detalhe. Mas venham estudar as obras básicas e vão entender dos 5 reinos. É o mineral, o vegetal, o animal, o nominal e o angélico. É a partir desse sistema criterioso que a doutrina dos Espíritos vem nos ensinar a marcha, o caminho que nós devemos seguir. É um futuro de imensa evolução que para ela se abre e que continua de esfera em esfera, de claridade em claridade, para um fim cada vez mais belo, cada vez mais iluminado pelos raios da justiça e do amor. Não fui eu que escrevi isso, isso está lá na obra. Não tem uma letra que eu coloquei em mim aí. E nós temos esses ensinamentos paralelo às obras básicas para nós absorvermos e praticarmos todos os dias. Porque só assim nós vamos conseguir trilhar um caminho livre, sem dores, sem nenhum tipo de dessabores, sem necessidades que nós não temos necessidades, sem nenhuma incúria, sem nenhuma injúria, sem nenhuma falsidade. Hoje mesmo eu estava falando com o irmãozinho nosso do atendimento fraterno, vocês não conhecem, eu não vou contar a vida dele aqui, mas ele falou para mim: mas ela, Francisco, de uma hora para outra já não fala mais comigo direito, eu já vi que essa relação está melada, foi a expressão que ele usou, né? Eu disse: como é uma expressão melada? Uma relação melada é o quê? Quando você chora muito e começa a molhar o outro com lágrima, é isso não? Aí ele: não, Francisco, não brinca, pelo amor de Deus. Eu digo: não, tem alguma coisa errada aí, me conte tudo. Aí quando ele terminou de contar, o cabra acabou de conhecer a filha de Jesus, e em menos de uma semana já ofereceu para ela uma sociedade onde ela vai ter que colocar dinheiro da conta corrente dela. O que é que você acha que ela pensou dele? Colocou no meio do amor, que deveria ser sublime, coisas materiais. O que é que você acha que ela vai pensar dele? Nem tem uma comunhão, não tem nenhuma lei conjugal por trás dizendo o que é seu é meu, o que é meu é seu. E o cidadão já coloca na vida de uma pessoa em tão pouco tempo uma obrigação financeira, então ele não está amando. E falei para ele: ó, fulano, de boa, não fique zangado comigo não, mas a verdade é verdade, você não está amando essa mulher, você está mostrando para ela que você tem interesses, e esses interesses estão fazendo você sofrer. E Jesus, graças a Deus, está evitando que a injustiça aconteça, porque ele não vai deixar você fazer essa senhora passar por essa situação tão desagradável. E ele nos ensina como é que nós evoluímos. Como, olha, aqueles que tiverem dúvidas sobre este painel, por favor, procure um trabalhador da casa, que ele vai saber te explicar ponto a ponto, tá?
E nós saímos de um estágio, vamos dizer assim, animal, sem querer dar uma de Darwin aqui, e vamos caminhando até a nossa coluna ganhar um padrão mais ereto, tá certo? E dentro desse processo, nós adquirimos o instinto de defesa, principalmente as mulheres quando vão defender seus filhos, é o instinto que está funcionando, não é o amor de mãe. Ah, o amor dela fez dar uma porrada no ladrão que queria assaltar a filha. Não, foi o instinto, gente. O amor perdoaria o ladrão. O amor diria, não, meu irmão, não bata na sua irmã. É minha filha nesse momento, mas nossa irmã, não faça isso. Deixe para lá, perdoe. Quer levar alguma coisa? Tome aqui e leve. O amor faria isso. Pode levar. Chico Xavier sendo assaltado em Minas Gerais. Ô, meu filho, por favor, não me mate, não me mate, não me mate, não me mate, por favor, não me mate. Não me mate, que eu tenho muita gente que depende de mim. Quem é o senhor? Ah, eu sou Chico Xavier. Os ladrões tirou o dinheiro do bolso e entregou para ele, em vez de tirar o dele. Em suma, né? Em resumo, que a história é um pouquinho mais longa e engraçada. O amor não acusa, o amor é tolerante, o amor, ele é ávido por salvar, o amor cuida. Agora, o instinto reage. Então, se alguém tentar bater na minha filha, eu vou reagir por instinto, porque ainda tenho ele dentro de mim. E passa-se um tempo, nós vamos aprendendo que as coisas têm que fazer sentido. Não faz sentido eu botar a mão no fogo, vai queimar. Não faz sentido eu acordar cedo para não fazer nada. Eu quero dormir um pouquinho, eu sou baiano, um bom baiano dorme um pouquinho mais tarde. Não faz nenhum sentido fazer algo por alguém que não está agradecendo. Opa, peraí, agora mudou a história. Não nos cabe julgar o outro que ele vai fazer por nós, porque nós não devemos fazer nada por ele esperando algo em troca. É isto que não faz sentido. Nós estamos o tempo inteiro fazendo alguma coisa para o outro, porque ele tem que nos ajudar, porque ele tem que agradecer, porque ele tem que reconhecer. Não tem que dar nada. Nós temos que fazer como Jesus sempre fez, e nada de nós cobrou até hoje. Alguém aqui recebeu uma fatura de Jesus cobrando as horas que ele trabalhou por nós? Ou o sangue que ele derramou? Ou o peso da cruz que ele carregou nas costas? Porque Jesus nunca fez nenhuma cobrança para mim, pelo menos não. Agora nós estamos cobrando do outro. Rapaz, sou seu amigo há tanto tempo, você nem me reconhece, passou meu aniversário, você não me deu nem um parabéns, cara. Ou mandei uma mensagem para você no WhatsApp, você nem responde, já fica chateado, encolerizado, e aí volta aquele estágio. Lembra daquela cabecinha cheia de raízes mortas, entramanhadas, cinzas? A nossa consciência fica daquela forma, porque nós fazemos coisas que não fazem o mínimo sentido. E nós já estamos aprendendo a dar sentido às coisas. A vida só tem sentido, só tem felicidade quando eu faço por você, meu irmão. E eu percebo que chegou o lenitivo quando eu vejo você feliz e fico feliz com isso. Caso contrário, não faz o mínimo sentido na época de hoje pensar o contrário, tá certo? E aí, nós começamos a desenvolver sentimentos. São esses sentimentos de apego, que tem que desapegar, esse sentimento de carinho, que nós temos que evoluir, esse sentimento de bem-querer, que nós temos que valorizar, que nos leva ao amor incondicional. Nós ainda não aprendemos, nós não estamos na fase do amor incondicional, infelizmente nem as mães ainda. Pelo menos não todas, né? Algumas talvez, eu não posso falar de todas. Mas vamos chegar lá? Vamos. Nem Nossa Senhora, na época Maria, naquela época, estava vivendo um amor incondicional, porque ela queria tirar o filho dela da cruz, porque ela não entendia o processo de Jesus. Mas depois que desencarnou, que entendeu tudo, virou essa protetora, esse manto de amor, de proteção universal. Ela não protege só o Brasil ou qualquer outro país, ela protege todo um globo, todo o orbe. É amor para todo mundo, indiferente da condição que você esteja vivendo, tá certo? E ele nos ensina um pouquinho mais em personalidade integral, quando nos conecta a todo um globo, pegando a nossa personalidade, confrontando uma com a outra e dizendo claramente que nós vamos chegar nesse estágio de matéria, sem precisar da matéria. E nós não estamos fazendo isso com inteligência. Nós não estamos entendendo que as nossas necessidades são os instintos em fusão que se concretizam com os nossos sentidos para adquirir mais poder e conhecimento. Aqui o problema, ó, poder. Enquanto nós estivermos atrás dessa coisa chamada poder, nós vamos ter esse padrão forte impedindo que nós cheguemos a essa forma mais sublime de ser, de viver. André,
Você quer ser um espírito livre ou quer esperar o tempo passar? Quem lembra dessa frase? A mãe de André Luiz no filme e no livro Nosso Lar. Nunca mais esqueci disso. E nos libertar da matéria, vai nos libertar de todos os problemas que nós temos hoje. Aí como é que está a sua vida? Eu falo, nossa, corre. Não tenho pavor. Desculpe, meu Senhor Jesus. Eu tenho pavor dessa expressão. Ô Tito, não escreve para mim mais corre não no WhatsApp não, tá? Tudo bem? Posso pedir isso a você? Não, corre. Corre, é faculdade, corre, é trabalho, corre, é menino na escola, corre, é o trânsito, corre. Nossa, meu Deus, dá até cansaço em ouvir. Mas um baiano preguiçoso igual eu. Nós temos que correr atrás de Jesus. E por favor, me ajudem a encontrar vocês no caminho. Nós temos que fazer musculação nas pernas para caminhar mais fortemente, para encontrar aquele doente lá na sarjeta que nós temos que carregar nas costas e trazer ele para a dignidade, para entregar a Jesus, ele com a cabeça mais ereta, mais firme, confiando em Deus. É isso que nós temos que fazer. Todos os dias. E assim nós vamos conseguir evoluir um pouco mais. Enquanto nós estivermos correndo atrás dessa coisinha chamada poder, nós vamos continuar nessa condição física, reencarnando, precisando de cartão de crédito, de cheque, de carro, de gasolina. Aliás, falando em gasolina, abrindo um posto aqui. Foi melhor, foi legal, né? Porque clareou ali, agora, né? entra no posto. Entra no posto, né? Agora a referência é essa, né? E assim nós vamos chegando a entender o que significa a cruz. Porque eu sempre falo, gente, cruz não é sinônimo de sofrimento. Quem acha que Jesus sentiu dor, esqueça. Jesus não sentiu dor. A dor ficou no corpo. A doença está no perispírito. Alguém aqui acha que Jesus encarnou com o perispírito doente? O que aconteceu com Joana d'Arc? No incêndio que a levou daqui? Ela foi deslocada do corpo e só o corpo queimou. Ela não sofreu nada. Essa cruz traz a revelação do que nós precisamos viver para ganhar, para conquistar, para aprender a resignação. Entender que há misericórdia. Entender que há um amor maior nos protegendo e viver condicionadamente a Ele. De fato, gente, de fato. E não só como ainda uma história bonita, como às vezes eu entro no centro espírita e estão falando de Jesus como se Jesus... Nossa, Jesus é um ser extremamente iluminado que veio para nos mostrar que é possível vencer o mundo. Vamos simplificar isso para que nós possamos viver com mais simplicidade e não tentarmos copiar. Nós vamos um dia evoluir? Vamos ser Jesus? Não. Esquece. Vamos evoluir a termos dele confiança para trabalhar sob o seu comando, como toda a play de espírito evoluído. André Luiz, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Manuel Filomeno de Miranda, Leon Diniz, Joana de Ângeles, nossa irmã Sheila, nossa irmã Ione Pereira, todos os outros que trabalharam, que se doaram, que se entregaram, que abriram mão da sua sala para fazer um centro espírita, para acolher o coitado, o doente, para limpar uma ferida, para dar um banho, para pentear um cabelo, para dar amor, como ele nos deu. Nós vamos evoluir até aí. Mas não vamos sentar no centro espírita mais, tentar dividir essa coisa de um dia seremos Jesuses. Não, um dia seremos luzes. Se entendermos o que é o poder da cruz. Se entendermos que uma alma vem de Deus e volve a Deus, percorrendo o ciclo imenso dos seus destinos, mas, por mais baixo que tenha descido, cedo ou tarde, pela atração do pensamento, sobe de novo para o infinito. E o que o espera lá daí? O que procura? O conhecimento cada vez mais perfeito do universo. É isso que se procura. A assimilação cada vez mais completa dos seus atributos, como a beleza, a verdade, o amor. E o que se procura mais, e ao mesmo tempo, uma libertação gradual das escravidões da matéria, uma colaboração crescente na obra de Deus. É isso que se procura. Se nós, vou repetir, o que a alma procura para se libertar dos problemas do ser, gente?
Vocês entenderam o fechamento do nosso trabalho de hoje? Palestra, o problema do ser. Qual é o problema do ser? Buscar poder. Resuma isso. E o que eu devo procurar, Francisco? Fora esse poder, está aqui. Vamos lá. Todos juntos. Devemos procurar o conhecimento cada vez mais perfeito do universo, sem firula, sem nenhum tipo de fanatismo, ok? A assimilação cada vez mais completa dos seus atributos. O que significa esse universo para a gente? Por que esse poder de energia? Por que a mediunidade? Por que nós temos comunicação de dois seres no mesmo corpo? Tudo isso nós precisamos entender. Esses atributos que falam da beleza, que falam da verdade, que falam do amor. Por que essa palavra amor é tão importante na vida da gente? Porque nós precisamos aprender a amar. Por que amar incondicionalmente? E ao mesmo tempo, além disso tudo, precisamos nos libertar gradualmente das escravidões que a matéria nos impõe. O espírito no corpo está no estágio de escravo, preso, cativo, para que possa se burilar, para que possa desenvolver intelecto, moral e evolução. Tá certo? Com uma olha gente aqui, ó, uma colaboração crescente. Tem que colaborar, tem que trabalhar, tem que se envolver, tem que ser voluntário, tem que ser gratuito, dai de graça o que de graça recebei, porque assim nós vamos estar vivendo na obra de Deus. Espero que nosso Senhor Jesus Cristo possa nos abençoar e que nosso irmão Leão Diniz tenha nos instruído de uma forma adequada, ao ponto de tocar o coração de cada um de vocês, para que vocês levem pelo menos uma palavra do que foi dito hoje e consiga raciocinar e fortalecer a sua reforma íntima, assim como nós precisamos fazer a nossa, entendendo que quem está aqui na frente não é santo, é endividado, não é sábio, é aprendiz, para que juntos tenhamos o mesmo grau de importância diante de Deus. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.